Meus amigos, como planejar e medir a eficiência e a eficácia da gestão de um governo municipal é o tema que iremos abordar a partir deste momento. O que pretendemos apresentar são os indicadores de eficiência e eficácia que devem ser considerados no planejamento e na avaliação do desempenho de uma administração municipal. Eu diria que este assunto é um assunto que está na ordem do dia e que deveria ser não só objeto de preocupação por parte dos administradores públicos, municipais, os candidatos a prefeito, por exemplo, e também do eleitor. Os candidatos a prefeito deveriam considerar no seu planejamento a busca da eficiência e da eficácia, a fim de atender os interesses da comunidade, do município. Este é um aspecto da questão, quer dizer, o administrador se preocupar com essas duas questões, eficiência e eficácia. E de outro lado, o próprio eleitor também deveria observar esses indicadores de eficiência e eficácia para julgar os administradores que estão no cargo, que são candidatos à reeleição, e também avaliar se aqueles candidatos que se propõem a ocupar o cargo de prefeito, se eles têm a capacidade de atender a essas duas questões, obter a eficiência e a eficácia na gestão. Antes de abordar o tema propriamente dito, eu gostaria de lhes dizer que, tanto na minha vida pessoal, como na minha atividade como professor, eu sempre procurei enfatizar esses dois aspectos. Buscar ser eficiente e eficaz do ponto de vista pessoal naquilo que faço. E, como professor, eu procurei difundir entre os meus alunos, principalmente os alunos de engenharia de produção e nas faculdades de engenharia, onde fui professor, como também nas faculdades de administração, onde ministrei aulas de administração da produção e de planejamento estratégico. Eu procurava enfatizar a necessidade de que eles, quando exercessem funções gerenciais, procurassem perseguir a eficiência e a eficácia. Depois eu vou lhes explicar exatamente o significado de cada um deles. O que é ser eficiente e eficaz na gestão, seja na gestão pública como na gestão privada. Um outro aspecto que eu queria também destacar é que, também na condição de gestor, que já fui, não só de empresas privadas, como também de órgãos públicos, como Secretaria Municipal de Planejamento de Salvador, como também a Secretaria de Energia do Estado da Bahia, eu procurei perseguir também esses dois objetivos, ser eficiente e eficaz. Eu vou lhes explicar exatamente o significado de eficiência e de eficácia
para que todos possam ter uma clara percepção, compreensão da sua importância e do seu significado. Segundo Peter Drucker, um dos grandes mestres da administração moderna, a eficiência consiste em fazer certo o que é planejado, que geralmente está ligada ao nível operacional. Ou seja, eficiência consiste em fazer certo aquilo que foi planejado. Fazer certo aquilo que foi planejado. Em como realizar as operações, observe bem para isso, com menos recursos, isto é, com menos tempo, quer dizer, despender o menor tempo possível na execução das atividades, com menos orçamento, ou seja, menor gasto alocado naquela atividade que esteja desempenhando, com a utilização de menos pessoas, menos matéria-prima. Então, ser eficiente significa utilizar os recursos, sejam humanos, sejam materiais e financeiros, no menor nível possível. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas, isto é, fazer o que é necessário para a consecução dos objetivos. O significado de eficiência tem a ver com fazer mais e melhor com o mínimo de recursos. Isso eu já lhes expliquei. Recursos humanos, materiais e financeiros. Eficácia, por sua vez, está diretamente relacionada com o objetivo final. Essa é que é a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência está relacionado com o uso dos recursos, o menor gasto possível de recursos, seja em termos de pessoas, recursos materiais, recursos financeiros e de tempo também. E, no caso da eficácia, está relacionado com o objetivo final. Um gestor eficaz é aquele que, além de realizar seus processos de maneira correta, também foca nos resultados e explora todo o potencial disponível. Então, veja bem, um gestor eficaz é aquele que, além de realizar seus processos de maneira correta, ou seja, alocando o menor nível de recursos possível, humanos, financeiros, materiais e de tempo, mas foca os seus resultados e explora todo o potencial disponível. Eficiência, portanto, diferente de eficácia, que significa fazer com que as coisas certas sejam feitas. No caso da eficácia, fazer com que as coisas certas sejam feitas. Ou seja, que aqueles objetivos planejados sejam efetivamente realizados. Eficiência está associada a processos. Esse é um aspecto importante observar. Digamos assim, as atividades, a forma como você executa as atividades. Eficiência é isso. E eficácia associada a resultados. Depois vamos lhes explicar exatamente o que é que seriam os resultados. Resultados seria, por exemplo, no caso de uma empresa privada, obter a lucratividade pretendida, desejada. Como resultado também poderia ser a conquista de maior participação no mercado por parte de uma empresa privada. Resultados também do ponto de vista da empresa privada é
quer dizer, aumentar, por exemplo, a cotação das empresas no mercado de ações em que a empresa participa. De modo que resultados, do ponto de vista privado, é isso. Do ponto de vista do público, os resultados devem se traduzir numa palavra muito simples. O resultado que deve ser perseguido pelo gestor público é a conquista do bem-estar social da população a qual ele presta aquele serviço. E para isso, ele deve atender na plenitude as necessidades da população em termos de educação, de saúde, saneamento básico, habitação popular, suprimento de energia, transportes, comunicações. Em suma, atender às necessidades da sociedade em todos os seus aspectos, de tal maneira que a população se sinta satisfeita e que o bem-estar social seja alcançado. Este é que é o principal resultado que deveria ser perseguido pelo gestor público. Bem, além da eficiência e da eficácia, existe algo que representa a conjunção dos dois aspectos, eficiência e eficácia, que se chama efetividade. A efetividade de uma administração, seja ela pública ou privada, é alcançada quando a eficiência e a eficácia são alcançadas simultaneamente. Isto é, atinge os objetivos de acordo com o planejado e, ao mesmo tempo, utiliza os recursos da melhor forma possível. É isto que todo gestor de um município deveria perseguir, da mesma forma que um gestor de uma empresa privada. Efetividade, como já lhes disse, significa a conjunção de eficiência e de eficácia. Ou seja, se o gestor é eficiente no uso dos recursos e eficaz na consecução dos objetivos, quer dizer, atende na plenitude os interesses, por exemplo, da sociedade, no que concerne a obtenção do bem-estar social, no caso do gestor público, e atende os interesses, por exemplo, dos acionistas da empresa, de um lado, e atende também os interesses dos seus clientes, do outro, na produção dos produtos que são colocados no mercado, aí o gestor poderá alcançar o que se chama efetividade. Em uma gestão municipal, a eficiência está relacionada com a melhoria dos sistemas de educação, saúde, transporte público, habitação popular, saneamento básico, sistema de coleta, tratamento e disposição final do lixo, segurança pública, infraestrutura urbana da cidade e da própria estrutura administrativa da prefeitura do município. Para uma gestão municipal ser eficiente, significa o gestor fazer as coisas de forma correta, com o menor uso dos recursos, em menor tempo possível, ter que dominar o processo, ser habilidoso e rápido. Isto é eficiência.
fazer as coisas de forma correta. É isso que todo gestor público deveria fazer. Um gestor municipal é eficiente quando ele realiza as tarefas setoriais, essas que eu falei: educação, saúde, transporte público, habitação popular, saneamento básico, coleta de lixo, etc. Ele é eficiente quando ele realiza essas tarefas setoriais e a administração como um todo, com o menor orçamento possível, com o menor número de pessoas envolvidas e com o menor dispêndio de materiais, energia e outros insumos necessários com a tecnologia disponível. Os indicadores de eficiência de uma gestão municipal, é isso que nós vamos falar agora, seriam obtidos calculando-se por setor. Como já lhes falei: educação, saúde, transporte público, habitação popular, saneamento básico, sistema de coleta, tratamento e disposição final de lixo, segurança pública e infraestrutura urbana das cidades. E também para a administração municipal como um todo. As relações que nós deveríamos considerar como indicadores de eficiência seriam os seguintes. No caso do setor da educação, um indicador importante que mede a eficiência da administração é a relação entre o orçamento alocado na educação dividido pelo total de alunos, ou seja, é o gasto com a educação por aluno matriculado no sistema educacional. Evidentemente que quanto maior a quantidade de alunos for admitida no sistema e menor for o gasto com a concessão desses serviços por parte do município, ele estaria sendo mais eficiente. Então, é alocar o menor nível de recursos financeiros, aí no caso, os recursos financeiros refletiriam exatamente o indicador de eficiência. Um outro setor, criando no setor de saúde, seria também a relação entre o orçamento, ou seja, o gasto alocado na saúde pelo total de pessoas beneficiadas. Então, quanto menor for esta relação, ou seja, quanto menor for o gasto, mas a quantidade de pessoas for atendida, quanto maior o número de pessoas for atendida com aquela quantidade de gastos, mais eficiente seria a administração no setor de saúde. No transporte público, a relação seria o gasto no transporte público pelo total de pessoas usuárias do sistema. Um outro indicador é o da habitação popular, que seria a relação entre o orçamento alocado na habitação popular pelo número total de pessoas beneficiadas. O quinto seria o orçamento alocado no saneamento básico pelo total de pessoas beneficiadas também por aquela atividade. No que diz respeito ao sistema de coleta, tratamento e disposição final do lixo, a relação entre o orçamento alocado e o total de habitantes das cidades seria um indicador muito importante para avaliar a eficiência na execução do sistema. Um outro indicador
relacionado com a segurança pública, que seria a relação entre o total do gasto com a segurança pública, orçado, né, com a segurança pública, pelo número total de crimes registrados na cidade. A relação entre o total de gastos e o tamanho da criminalidade. Evidentemente que quanto menor for essa relação, mais eficiente é a administração. Um outro indicador de eficiência diz respeito à infraestrutura urbana. E aí a relação entre o orçamento alocado na infraestrutura urbana pelo total de habitantes das cidades. Então, quanto menor for o gasto, mas é quando eu coloco essa relação entre o total do orçamento e o número de habitantes, ou o número de usuários do sistema de transporte, etc., parto da premissa de que a população estaria plenamente atendida nas suas necessidades. Porque, por exemplo, não é eficiente uma administração quando gasta menos, mas deixa de atender as necessidades da população, tanto em educação, quanto em saúde, quanto em transporte, etc. Então, quando eu coloco essa relação, eu parto da premissa de que a administração vai buscar atender às necessidades daquela cidade, daquela população, naquele ano objeto daquele orçamento. Então, a premissa é o seguinte: se no caso da educação, a demanda de alunos, tanto no ensino infantil, fundamental, no ensino médio e no ensino superior, se a demanda é atendida na plenitude, o orçamento destinado ao atendimento dessa população deve ser o menor possível. Da mesma forma, com relação à coleta do lixo, o lixo da cidade, todo o lixo da cidade, ele deve ser coletado, transportado e levado ao destino final ao menor custo possível. Mas todo o lixo da cidade terá que ser coletado. Da mesma forma, com relação à habitação popular, eu parto da premissa de que o administrador público investiria no atendimento das necessidades da população em habitação ao menor custo possível. Então, este é o entendimento que nós estamos aqui colocando, e que isso é o que traduz a eficiência. Por exemplo, gastar menos e não realizar a tarefa, não atender a demanda da população, não significa ser eficiente. Ser eficiente significa atender a demanda de educação, de saúde, de habitação popular, da coleta do lixo, do saneamento básico, etc., atender na plenitude ao menor custo possível. Esta é que é a visão que nós estamos colocando. Estamos entendidos? Agora, existe um outro aspecto que está relacionado com, por exemplo, a questão do crime. Eu falei sobre a questão da criminalidade. Gasto com a segurança pública. A ideia que nós temos que ter com relação à questão da criminalidade é reduzir a criminalidade ao mínimo possível. É que haja menos criminalidade nas cidades. Mas para que haja menos criminalidade é necessário que hajam gastos, investimentos, não só no trabalho de prevenção, como também até mesmo no trabalho de repressão ao crime. Então tem esses custos que devem ser adotados no sentido de minimizar criminalidades
ao menor custo possível. Com relação à infraestrutura urbana, que é um outro indicador, o orçamento tem que ser o mínimo possível, no sentido de que a prefeitura, por exemplo, faça o trabalho de recapeamento das vias onde circulam os veículos, tem que ter os passeios da cidade onde circulam as pessoas em excelente estado, que para ter bem-estar social é necessário que haja passeios devidamente tratados para que as pessoas possam utilizá-los da melhor forma possível. E, além disto, os parques da cidade têm que estar bem cuidados, os jardins têm que estar bem cuidados, a cidade tem que estar bem cuidada do ponto de vista da satisfação das pessoas que habitam a cidade. Então, a infraestrutura urbana, do ponto de vista de abrigos para os transportes públicos das diversas modalidades, tem que estar também em excelente estado de conservação. Então, a prefeitura tem que conservar todos os bens públicos de tal maneira que esses bens possam ser devidamente utilizados pela população. Então, esta abordagem que estamos aqui fazendo, que nós estamos aqui colocando, tem muito a ver com a nossa experiência. Que quando nós fomos secretário do Planejamento de Salvador, nós procuramos, digamos assim, trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, o que nós estamos aqui colocando é um pouco da nossa experiência como gestor público, como secretário do Planejamento do município de Salvador e também como professor, não só de engenharia, mas também de administração e economia, porque o que nós estamos tratando aqui também são de aspectos econômicos da cidade, é a chamada economia urbana, que deve prevalecer e que todo administrador público deve considerar na sua gestão. Um outro item que aí, digamos assim, fecha todo esse conjunto de investimentos, o orçamento traduz o investimento público. O investimento, todos esses investimentos, eles devem, digamos assim, ser administrados pelo que nós chamamos de a máquina administrativa do município, que ela é gerida exatamente pelo prefeito e pelos seus secretários. Então, este custo da máquina administrativa do município também deve ser o mais baixo possível na relação por habitantes. Ou seja, se nós temos uma população que está sendo plenamente atendida nas suas demandas, o custo da máquina administrativa, para ser eficiente, tem que ser o menor possível. Então, a eficiência será alcançada, ou seria alcançada, quando estas relações fossem as menores possíveis, com o uso da melhor tecnologia disponível em cada setor. Então, sobre a eficiência nós já dissecamos, e espero que tenha sido claro na minha apresentação. Para uma gestão municipal ser eficaz, significa o gestor atingir os objetivos econômicos, sociais e ambientais
visando o bem-estar social de sua população. Veja bem, são 3 objetivos que um gestor municipal deve procurar atingir: objetivos econômicos, sociais e ambientais. Visando o objetivo maior. Qual é o objetivo maior de um gestor público? É o bem-estar social de sua população. Toda ela. Não é apenas de uma parcela da população que tem o bem-estar, que usufrua do bem-estar. Mas isso ser aplicado ao conjunto da população do município. Eu diria o seguinte, que isso deveria ser o objetivo a ser perseguido por todos os administradores, seja em termos de nação, seja em termos de estado, até município. É oportuno observar que todo município só alcançará o bem-estar de sua população quando o progresso econômico, o progresso social e o progresso ambiental ocorrerem simultaneamente. Para serem eficazes em suas políticas desenvolvimentistas, os gestores do município precisam fazer com que os fatores impulsionadores do desenvolvimento existentes nos planos da economia, da sociedade e do território sejam amplamente utilizados na promoção do progresso econômico, social e ambiental, e que os fatores restritivos sejam eliminados ou neutralizados. Em outras palavras, para ser eficaz nas suas políticas desenvolvimentistas e perseguir o bem-estar social da população, os gestores municipais precisam fazer com que os fatores que impulsionam o desenvolvimento, que existem no plano da economia, no plano da sociedade e do território, que são 3 aspectos a considerar: economia, sociedade e território. A economia tem a ver com as atividades produtivas, envolvendo meios e fins. Como, por exemplo, transportes, setor de transporte, setor industrial. E, por exemplo, suprimento de energia, comunicações, etc. A economia está relacionada com isso. A sociedade tem a ver com as pessoas, com as instituições, associações de trabalhadores, sindicatos, universidades, centros de pesquisas. São a sociedade, esse conjunto, é a sociedade civil. Então temos que levar em conta esses fatores. E o território é o espaço físico que é detentor de não só de bens naturais, quer dizer, a própria natureza, e também aqueles bens construídos pelo homem. Então, o território representa a natureza associada a, digamos, as infraestruturas existentes construídas pelas administrações passadas. Então, é importante que tanto a economia quanto a sociedade e quanto o território, os fatores impulsionadores existentes em cada um desses setores, sejam devidamente utilizados na promoção do progresso econômico, social e ambiental. E que aqueles fatores restritivos existentes tanto na economia, na sociedade e no território sejam eliminados ou neutralizados. A eficácia da gestão municipal será alcançada quando ocorrer a mais adequada sinergia entre os fatores existentes nesses 3 planos, da economia, da sociedade e do território, que é decisiva
para que se alcance o necessário desenvolvimento econômico, social e ambiental. Quando eu falo sinergia, significa que o gestor público ele tem que ter a capacidade de fazer com que os elementos que compõem a economia, a sociedade e o território trabalhem de forma articulada, integrada. A sinergia se obtém dessa forma, né? Para promover o desenvolvimento do município, agora vamos explicar exatamente o que fazer no plano da economia, por exemplo, e do território. Primeiro esses dois. Quando eu falo economia e território, porque os dois estão intimamente associados. A economia trabalha o território, com os fatores existentes no território. Para promover o desenvolvimento do município, nos planos da economia e do território, é preciso que os seus gestores planejem e elaborem projetos para, primeiro, realizar investimentos públicos e privados, tentar atrair o setor privado, não só o setor privado interno, local, como externo, ou seja, de outras partes do país ou até do exterior, visando elevar a produção interna de produtos e serviços para suprir a demanda interna e também externa ao município. Então, o administrador público ele tem que estar preocupado com a realização de investimentos, visando dinamizar a economia, a fim de que a economia proporcione a geração de emprego e renda para a população. Segundo, suprir as necessidades de infraestrutura econômica, energia, transportes e comunicações. Então é importante que o gestor público do município, mesmo que não seja responsável pelo suprimento de energia e de comunicações, por exemplo, que ele se articule com as empresas que suprem esses itens de energia e comunicações. Com relação ao transporte, transporte é um dos itens que estão diretamente sob a responsabilidade do gestor público do município. Como, por exemplo, lidar com o transporte público em geral. Por exemplo, com ônibus, com metrô, apesar de que o Estado muitas vezes atua nessas áreas, mas o responsável pela gestão do transporte e pela articulação entre os sistemas, várias modalidades do sistema de transporte, é da prefeitura. Então ela tem que fazer o planejamento. Quem faz o planejamento do transporte no município é a prefeitura. Já a energia e comunicações, aí, de modo geral, compete ao governo federal e ao governo do estado, a depender das articulações que sejam feitas a nível federal e estadual. Mas a prefeitura ela tem que estar preocupada também em acompanhar o desempenho da questão energética e da questão das comunicações. O fato dela não ser diretamente responsável por essas áreas não significa que ela deva se omitir. Terceiro, criar incentivos para que empresas implantem estruturas de pesquisas voltadas para a inovação de produtos e processos, articuladamente com as universidades e centros de pesquisa. Essa também é uma preocupação que as prefeituras deveriam ter. Exatamente, criar incentivos para que as empresas que atuam dentro do município implantem estruturas de pesquisa voltadas para a inovação. É importante que haja um incentivo à inovação de produtos e processos, a fim de que o desempenho da economia aumente cada vez mais. O quarto ponto relacionado com
a promoção do desenvolvimento do município nos planos de economia do território diz respeito a realizar investimentos públicos e privados na estruturação e racionalização da infraestrutura de transportes urbano e na melhoria da estrutura urbana das cidades. Então, é importante que o gestor do município procure não só realizar investimentos públicos, seja do município, ou seja do Estado, ou seja da União, mas também captar recursos privados, visando a racionalização, não só a racionalização, mas a estruturação também da infraestrutura de transporte. E também investimento na infraestrutura urbana nas cidades. Muitas vezes a prefeitura precisa de construir, por exemplo, viadutos, construir passarelas, construir, por exemplo, estádios, rodoviárias, estações ferroviárias novas, por exemplo. Então, tudo isso requer investimentos. E, evidentemente, que a prefeitura tem que planejar sistematicamente a melhoria na estrutura urbana da cidade, porque a cidade, inclusive, ela cresce, se expande, sobretudo na periferia. Então, os investimentos na estrutura urbana da cidade são constantes. E finalmente, o quinto é promover o aproveitamento do potencial endógeno existente no território da cidade. Então, muitas vezes, dentro do município da cidade, existem recursos naturais, por exemplo, que possam ser utilizados, ou que devam ser utilizados no desenvolvimento das cidades. Nós podemos considerar como um potencial endógeno de uma cidade seria, por exemplo, a existência de determinados espaços naturais que poderiam incentivar a implantação de parques naturais, a implantação de parques que poderiam contribuir para oferecer mais lazer para a população. Melhoria, por exemplo, das praias da cidade. Quer dizer, investir no sentido de que determinadas praias que estejam deterioradas ou que precisem de investimentos da infraestrutura é um potencial endógeno que poderia ser considerado. Além disso, a depender do tamanho do município, se o município é um município que é detentor, por exemplo, de reservatórios, ou que possui, por exemplo, rios que eventualmente estejam, por exemplo, poluídos, então a despoluição desse rio pode significar o aproveitamento de um potencial, inclusive turístico, e de lazer para a população. Então existem vários aspectos dentro de uma cidade que podem se transformar em potenciais endógenos, ou seja, internos, existentes dentro do município e que mereçam ser aproveitados.
E potencial endógeno também nós poderíamos considerar a existência de, por exemplo, no caso de algumas cidades, como é o caso de São Paulo, a existência até de prédios públicos e abandonados ou subutilizados e que poderiam dar uma outra destinação a esse prédio, inclusive ser utilizado como habitação popular. Então são alguns aspectos, alguns exemplos de potencial endógeno que nós estamos aqui aproveitando, falando. A eficácia da administração agora no plano econômico e territorial deve ser medida, aí já estou colocando um indicador de desempenho, indicador de eficácia, deve ser medida pela taxa de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Municipal. Este é um indicador que é a soma de todos os serviços e bens produzidos num período, mês, semestre ou ano, expresso em percentagem. Ou seja, quanto maior for a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, que traduz o crescimento da riqueza do município, seria positiva. Mas um outro medidor de eficácia, eu até prefiro esse outro medidor, é o chamado GPI. É um indicador de progresso genuíno, que considera o cálculo do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, mas subtraindo os custos decorrentes, como custos da criminalidade, da poluição, da degradação ambiental e do comprometimento dos recursos e sistemas naturais, como o fornecimento de água, por exemplo, além de acrescer ao cálculo itens como trabalho doméstico e trabalho voluntário não considerado no cálculo do PIB. Então, por exemplo, eu prefiro esse outro indicador. Porque o PIB, por exemplo, não leva em conta os custos, quer dizer, não subtrai os custos da criminalidade, do combate à criminalidade. Eu pessoalmente acho, por exemplo, no cálculo do PIB, o custo do combate ao crime é computado como riqueza, quando na realidade não é riqueza. Os gastos com o combate à poluição está computado no cálculo do PIB também. Os gastos, por exemplo, relacionados com o combate à degradação ambiental também são computados no PIB. Eu acho que é um erro esse cálculo do PIB, computar isso daí como um indicador de riqueza, quando na realidade você deveria subtraí-lo. Mas o PIB, por exemplo, não computa itens como trabalho doméstico, trabalho das donas de casa e o trabalho voluntário. Isso não é considerado no cálculo do PIB. E eu incorporaria no cálculo do PIB. Bem, para promover o desenvolvimento do PIB do município, no plano da sociedade e do meio ambiente, eu falei que para haver o progresso econômico, social e ambiental, é necessário que haja uma intervenção no econômico, no ambiente econômico, na sociedade e no território. Então, no caso da sociedade, ele está diretamente relacionado com a questão do meio ambiente. Então, para promover o desenvolvimento do município no plano da sociedade e do meio ambiente,
é preciso que os gestores municipais planejem e elaborem projetos para realizar investimentos públicos e privados, visando desenvolver o sistema de educação em todos os níveis, para melhor qualificar os recursos humanos e utilizar o sistema de ciência e tecnologia existentes para oferecer os recursos de conhecimento necessários ao processo de desenvolvimento das cidades. Então, veja bem, um primeiro item que nós estamos considerando para que o município se desenvolva no plano da sociedade e do meio ambiente é primeiro realizar investimentos públicos e privados, visando desenvolver o sistema de educação em todos os níveis e utilizar o sistema de ciência e tecnologia existente para oferecer os recursos de conhecimento necessários ao processo de desenvolvimento da cidade. Isso requer não só a preparação das pessoas, não só para exercer sua cidadania, mas para se qualificar para o mercado de trabalho. De um lado. E de outro lado, se articular com as universidades e centros de pesquisas no sentido de desenvolver os recursos de conhecimento necessários ao processo de desenvolvimento da cidade. Eu diria o seguinte, que muitas dessas questões que eu falei há pouco sobre economia e território, e agora que nós estamos falando sobre sociedade e meio ambiente, muitas prefeituras absolutamente não, nem sequer tangenciam essas questões, não tratam dessas questões. Então, é importante que isso seja feito. O segundo, com relação ao plano à promoção do desenvolvimento no plano da sociedade e do meio ambiente, é promover investimentos na infraestrutura social, que é educação, saúde, habitação e saneamento básico, e na estrutura urbana das cidades, visando a melhoria das condições de vida da população. Então, a infraestrutura social, educação, saúde, habitação, saneamento básico, tem que ter absoluta prioridade, porque a população precisa, requer que o poder público atenda essa população em todos esses itens. E também na estrutura urbana das cidades, porque a cidade tem que estar em condições da população utilizá-la nos seus devidos termos. Terceiro item, relacionado com o desenvolvimento do município no plano da sociedade e do meio ambiente, é promover investimentos na infraestrutura econômica. Aí está relacionado com a energia, transporte e comunicação, que também que a sociedade demanda, e também o meio ambiente demanda que esses investimentos em infraestrutura aconteçam em benefício da sociedade. Terceiro, já lhes falei, é promover investimentos na infraestrutura econômica, energia, transporte e comunicação. E quarto, promover investimentos visando a melhoria do meio ambiente na cidade. Melhoria do meio ambiente da cidade significa plantar mais árvores na cidade, significa, transformar a cidade numa cidade verde, né? Cuidar dos rios, evitar que eles sejam poluídos, como é o caso de Salvador e São Paulo e grande parte das cidades do Brasil. Seus rios praticamente viraram canais de esgoto a céu aberto. Em algumas cidades, exatamente para evitar isso, que digamos assim, um odor fétido desses canais atinge a população, cobrem muito desses canais, desses rios que se transformaram em canais de esgoto,
exatamente para evitar o mal-estar provocado exatamente pelo odor fétido desses canais. Então, é importante promover investimentos na melhoria do meio ambiente da cidade, contemplando esses aspectos. Transformar a cidade numa cidade verde, evitar o corte de árvores, como muitas prefeituras têm feito, na execução das obras públicas, como é o caso de Salvador, em que na implantação do BRT foram eliminadas cerca de 160 árvores, muitas delas centenárias. Bem, a eficácia da administração no plano social deve ser medida pela taxa de desemprego, que deve ser a mais baixa possível, e o índice de distribuição de renda do município, que deve ser a mais alta possível. Então, são dois indicadores importantes: baixa taxa de desemprego e alto índice de distribuição de renda. Outro indicador de eficácia, que deve ser o mais alto possível, é o índice de desenvolvimento humano do município, usado pela Organização das Nações Unidas, que é calculado levando em conta o PIB per capita, a longevidade das pessoas e sua educação. Então, veja bem, o PIB, ou seja, se progride economicamente o município, dividido pelo total da população do município, temos o PIB per capita. Então, quanto maior for a riqueza produzida no município, melhora o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais as pessoas vivem nas cidades, também aumenta o índice de desenvolvimento humano. Claro que fatores que contribuem para a queda na longevidade é o péssimo saneamento básico, péssimo sistema de saúde. Então isso, e também a questão da previdência social. Quer dizer, se a população é mal atendida nesse aspecto, isso contribui para a queda da expectativa de vida das pessoas e, consequentemente, a longevidade. E a educação. Evidentemente que se você tem uma população em que o índice de analfabetismo é baixo e a taxa de matrícula nos vários níveis de ensino é alto, claro que isso contribui para aumentar o índice de desenvolvimento humano. Mas isso não se aplica na maior parte dos municípios do Brasil, em que os índices de analfabetismo ainda é alto e as taxas de matrícula nos vários níveis de ensino também não são altos. A eficácia da administração no plano ambiental deve ser medida com o uso de indicadores do município, como a emissão de gases do efeito estufa, o consumo de combustíveis fósseis, a medição da poluição da terra, do ar, do oceano e da água, os quais devem ser zerados. O ideal é que seja tudo zero, ou serem os mais baixos possíveis. Todos esses indicadores que apresentamos são importantes, não apenas para os gestores municipais poderem planejar suas administrações e avaliar o seu desempenho, bem como para as comunidades sujeitas a essas administrações poderem avaliar o seu desempenho e orientarem suas decisões em épocas de eleições sobre o apoio a ser concedido ou não a seus gestores. O cidadão racional deve julgar se um administrador público deve ser mantido no cargo ou não, decidindo racionalmente,
com base na avaliação dos indicadores de eficiência e de eficácia, e não por ideologia, ou julgar favoravelmente o administrador atraído apenas pela execução de obras de fachada ou faraônicas, como tem ocorrido ao longo da história. Então, como o administrador público não faz aquilo que seria responsabilidade dele fazer, que é atender o bem-estar da população, sendo eficiente e eficaz na execução do seu trabalho, ele prefere investir em obras que chamem a atenção e que ele seja avaliado simplesmente por aquelas obras faraônicas ou de fachadas, ou pela maquiagem que produz nas cidades, exatamente para conquistar o voto do eleitor. Mas o eleitor não deveria votar baseado nisso. Deveria levar em conta esses indicadores que eu falei. Indicadores de eficiência e de eficácia. O cidadão racional deve fazer a escolha de um novo administrador público, analisando se o plano de governo de quem exerce o cargo e dos candidatos adversários contribui ou não para a melhoria dos indicadores de eficiência e de eficácia da gestão de sua cidade. Eu me arrependo de não ter, digamos assim, produzido esse vídeo e de um artigo também que nós publicamos abordando o mesmo tema e que foi publicado em vários sites. E eu me arrependo de que não tenha feito isso antes das eleições, para chamar a atenção, sobretudo, daqueles que me acompanham, no sentido de que eles se orientem melhor, no sentido que eles se orientassem melhor na escolha dos seus candidatos. Mas ainda há tempo, pelo menos, para o segundo turno, que o eleitor avalie bem se os prefeitos que estão no cargo devem ser mantidos ou não no cargo, levando em conta esses fatores. Mas é evidente também que, além disso, com relação à escolha do candidato, é importante que se leve em conta também dois aspectos. Um aspecto está relacionado com o currículo do candidato, ou seja, a trajetória profissional dele ao longo da vida, o que é que ele fez, quais foram os resultados que ele obteve no exercício daquelas funções. E além disso, além do currículo, ver qual é o compromisso dele. Se o compromisso dele é exatamente com o bem-estar da população, ou se é para atender os interesses subalternos, atendendo interesses de grupos ou de uma determinada classe social ao qual ele pretende defender. Porque a responsabilidade do administrador público, do gestor público, é o de atender a toda a população, sem exceção, e buscando o bem-estar de todos, e não apenas de uma parcela da população, que é o que tem sido a característica dominante na administração pública, não só ao nível municipal, mas estadual e também nacional. Temos que mudar esta visão, passando a ser mais exigente na escolha dos candidatos. Eu espero, meus amigos, que tenha sido esclarecedora essa nossa intervenção e desejo um forte abraço para todo mundo. Um grande abraço. Até a próxima.